seu irmão, diga: Deus ama demais você. Ele segura. Diga para ele segura a sua mão. Segura na mão do seu irmão e canta. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Segura a tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo. Diga pro seu irmão: lá contigo. Aonde você estiver, o Senhor estará. O Senhor estará. O Senhor estará. Aleluia, Ele estará. Ele segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Segura a tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, tá comigo. Diz Jesus a mim e a você hoje: e onde eu estiver, lá comigo Ele está. Nós queremos caminhar nessa certeza no dia de hoje. Onde eu estiver, lá comigo estará. Lá comigo estará o Senhor. A Marisa está dizendo que tem algumas pessoas sentadas no corredor. Se quiserem sentar aqui, tem muitas cadeiras vazias. Então venha para cá, fica mais confortável, mais perto de mim. Abra a palavra. Eu queria que o teclado continuasse fazendo esse solo mesmo. Vai em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Capítulo 18. Versículo 9. Porque nós estamos num caminho de cura, de libertação. Ontem nós vimos a questão do ocultismo, do pecado, que são portas de entrada para o mal. São realidades que nos colocam no terreno do inimigo. São 3 portas que se abrem para a ação do mal na nossa vida: o ocultismo, o pecado e a mágoa e o ressentimento. Eu estive no último final de semana com o Padre Rufus e eu vi muita libertação acontecendo, mas nenhuma libertação aconteceu sem o perdão. Porque a maioria das pessoas oprimidas estavam oprimidas por causa da mágoa, do ressentimento. Foi a porta de entrada do inimigo na vida daquelas pessoas. Se você acompanhou a adoração pela TV, muitos gritos eram gritos de dor, de perdão. Pessoas que estavam sendo atingidas diretamente na sua alma ferida, no seu coração ferido, e que estavam experimentando o perdão, estavam se decidindo a perdoar.
Nós precisamos ir nas causas, nós precisamos ir nas raízes. Inclusive a mágoa é geradora, é produtora de doença. Problema no estômago, na coluna, câncer, por causa de somatização. Aquilo que hoje até a própria psicologia nos estudos nos diz, as doenças psicossomáticas, que foram se somatizando com os acúmulos de mágoas, ressentimentos, decepções, e aquilo foi se acumulando, aquele entulho vai se acumulando no coração da pessoa, e aí a pessoa abre a porta para a ação do mal na sua vida. Vamos a esse capítulo 18. Para alguns, versículo 9 de Lucas 18. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem compaixão de mim, que eu sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Veja bem, Deus não pode fazer na vida de uma pessoa orgulhosa espiritualmente. Nós que caminhamos na renovação já há algum tempo, eu sou padre há 4 anos, vou fazer agora em dezembro, mas antes de ser padre eu estudei 9 anos para ser padre. Então eu adquiri conhecimento teológico, conhecimento bíblico, experiência. Mas se eu me fechar achando que eu estou pronto, Deus não pode mais fazer na minha vida. Deus não pode mais realizar. Às vezes a gente vai para encontros e não se abre. Eu já escutei isso. Quantas vezes eu escutei isso? Orgulho espiritual que impede a ação de Deus de acontecer na nossa vida. Você percebeu? O fariseu jejuava 3 vezes na semana. Ele está dizendo para Deus aqui: eu não sou como os ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esses publicanos. Este publicano que está aqui orando, eu jejuo 2 vezes por semana e eu pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância, diz a palavra, e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem compaixão de mim, que eu sou pecador. Todos nós estamos em construção, nós não estamos prontos. A obra de Deus ainda não está completa na nossa vida. O salmista diz que Deus não deixa sua obra inacabada, mas nós temos que sempre nos colocar diante de Deus dessa maneira, humildes. Nós temos que nos colocar diante de Deus necessitados. Se eu ouvir o Evangelho 1000 vezes, eu vou ouvir 1001 vezes, como se ele fosse a primeira vez que estivesse sendo proclamado. Porque quando eu me fecho, Deus não tem como agir na minha vida. Quando eu acho que eu estou pronto, quando eu permito que o orgulho adentre no meu coração, eu não dou permissão para Deus fazer na minha vida. Eu me fecho. Por isso que tem muita gente que vai de encontro em encontro e não experimenta, porque está fechado. Fechado à graça de Deus, fechado naquilo que pensa que conhece, fechado nas suas experiências místicas, espirituais, que já teve. Mas eu já cheguei até aqui. E muitos de nós precisamos ter um novo encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós precisamos ter um reencontro com Jesus, como foi aquele primeiro encontro. Eu não sei como foi o seu primeiro encontro,
O meu foi lá naquele baile funk, como eu dizia ontem. Mas depois foi num grupo da renovação carismática, quando eu ouvi dizer que Deus me amava pessoalmente. Que Deus me amava do jeito que eu era. Que o amor de Deus era pessoal. Que Deus me conhecia pelo nome. Ali a obra de Deus foi acontecendo. E lá na Canção Nova, o Padre Jonas sempre prega para nós dizendo que nós precisamos ter um encontro pessoal com Jesus diariamente. Além do encontro pessoal com Jesus, ele diz que nós temos que viver o batismo no Espírito Santo todos os dias. Eu não fui batizado lá naquele dia somente quando o seu Vitor e a Dona Maria impuseram as mãos na minha cabeça, naquele seminário de vida do Espírito, e eu comecei a falar em línguas. O batismo no Espírito Santo precisa ser contínuo, todos os dias, para que Deus faça. Mas nós precisamos nos colocar diante de Deus como esse publicano, arrependido, arrependida. Nós temos que experimentar a força desse arrependimento. Ele não conseguia nem olhar, ele estava de cabeça baixa. Ele dizia: meu Deus, batendo no peito, tem compaixão de mim, porque eu sou pecador. A verdadeira experiência com Jesus, ela nos leva a isso. Se você for perceber a experiência que o profeta Isaías narra que ele teve com Deus no capítulo 6 de Isaías. Isaías era o profeta do rei Osias. O rei Osias era primo de Isaías. Isaías estava lá no palácio real profetizando. E aí o rei morre. Isaías perde a segurança. Ele perde a segurança e ele estava abatido, deprimido no templo, orando. E ele faz uma experiência moderna, uma experiência 3D. Faz uma experiência 3D. A primeira coisa que Isaías experimenta: a presença de Jesus. Ou melhor, de Jesus, porque ele não tinha encarnado em mim, de Deus, do Deus poderoso, do Pai. E ele vê a glória de Deus entrando naquele templo, sacudindo as portas, os gonzos. A segunda, que todo católico, que todo cristão, que todo filho de Deus faz quando experimenta a Deus de verdade, ele fez: ai de mim, porque eu sou um homem de mente e de coração impuro. Uma experiência em 3 dimensões. Ao mesmo tempo ele viu a Deus e viu a si mesmo. Ele olhou para Deus e ele olhou para si e disse: eu sou muito pecador. A outra experiência, ele olha o mundo perdido. Na mesma hora, Deus concede a ele. Ele vê a Deus, ele vê a si mesmo, ele vê o mundo. E Deus diz: a quem eu enviarei? E ele se dispõe, pela experiência que ele faz, a ser o missionário que Deus esperava que ele fosse. E na mesma hora que ele proclama: eu sou um homem de lábios impuros e de coração impuro, Deus pega com aquele alicate, com a tenaz, abrasa no altar e coloca na boca dele, e o purifica e o enche do Espírito. Mas a experiência autêntica é essa. Você quer detectar se você está realmente experimentando Deus? É você ver dentro de você se você caminha nessa dimensão do arrependimento, ou se o pecado ficou comum na sua vida. Se o pecado ficou comum e não gera mais aquela dor do arrependimento, é porque você não está experimentando a Deus. Você institucionalizou a sua experiência com Deus. É só uma institucionalização. Eu experimentei Jesus, agora eu sou carismático, sou da igreja, e não vive fé nenhuma, vive superstição. Porque a experiência verdadeira me leva ao arrependimento profundo dos meus pecados. Eu não suporto o pecado. Eu não posso suportar o veneno, porque eu fui tocado, eu não suporto mais, eu peco, eu não quero ficar em pecado, nem um dia, nem uma hora. E eu busco a confissão, e aí a graça de Deus acontece. Esse publicano bateu no peito e disse: Senhor, meu Deus,
tem compaixão de mim, que eu sou pecador.